Fala, família corintiana! É isso daí! Estreia do Vitor Pereira diante da torcida e com goleada diante do time da Ponte Preta. É isso aí, me chamo Hélio Toledo, seja bem-vindo aí ao vídeo de hoje e vamos estar aqui comentando os principais lances que ocorreram e estamos muito felizes porque o time mudou. Quem diria que o time mudou? Não é um time mais covarde, é um time corajoso, né? Quem diria apenas no segundo jogo do Vitor Pereira e realmente já concluiu aquilo que estávamos prevendo que ocorreu no primeiro jogo ali contra o São Paulo, teve alguns desgastes, uma série de coisas. E é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre o jogo contra a Ponte Preta. Bom, o Corinthians então começou muito bem, marcando ali o seu primeiro gol e foi feito com o Renato Augusto. Teve uma pequena mudança, né, na escalação que o Vitor Pereira fez, né, colocando ali o Gustavo Silva, né, o Gustavo Mosquito no lugar então do Juliano, porque ele tem mais mobilidade pelas pontas. Vamos estar falando sobre também a entrevista do Vitor Pereira, que falou sobre isso, né? E isso fez com que o jogo pegasse fogo ali, né? E realmente o Gustavo Silva jogou muito, o Gustavo Mosquito, e ele entrou ali pelo meio de campo, né, do time adversário da Ponte Preta, e ele meio que sofreu uma falta, né? A bola sobrou ali pro Renato Augusto. O que ele fez? Ele cortou e marcou aquele golaço que bateu na trave antes de entrar pro gol. Então, fantástico ali, o primeiro gol com o Renato Augusto. Já o segundo gol, também, quem que fez um partidaço? Fagner. Fagner jogou muita bola, né? Ele jogou em vários, jogou tanto pela esquerda quanto pela direita, mas em um lance pelo lado direito ele cruzou a bola e o Paulinho, matador, teve a primeira oportunidade ali, já marcou o segundo gol. E o terceiro gol também foi uma pintura. Vitor Pereira conhece, Vitor Pereira sabe, ele investiu nesse jogador e foi ali sucesso. O William, no meio de campo, fez um lindo lançamento para o Gustavo Mosquito, e o Gustavo Mosquito conseguiu em alta velocidade chegar, só ele e o goleiro, e ele fez o gol por cobertura. Isso também foi uma pintura, fantástico. Parabéns aí ao Gustavo Mosquito, né? E sem contar a pressão que o time botou ali contra a Ponte Preta. A Ponte Preta praticamente não conseguiu sair do seu campo de defesa, né? Teve um lance também ali do Duqueiroz, né? O Duqueiroz, ele entrou mais forte, tomou o primeiro cartão amarelo. Entrou numa segunda oportunidade que quase que ele poderia ter sido expulso, né? Vitor Pereira, percebendo isso, fez o quê? Tirou ele do time no primeiro tempo, né? E isso, os jornalistas, já em várias entrevistas que nós assistimos, uma das coisas que os jornalistas mais cobram, por que os treinadores demoram tanto, né? Os treinadores brasileiros demoram tanto para poder fazer mudança. Vitor Pereira não. Vitor Pereira mostrou que tem autenticidade e tirou logo de cara. Obviamente o Duqueiroz não gostou, mas ele explicou isso na entrevista, o motivo por que ele tirou, e daqui a pouco vamos falar também dessa entrevista que Vitor Pereira deu logo a sua coletiva, né? Bom, no segundo tempo, o time teve algumas mudanças, né? Entrou o Gustavo Mantuan, e o Gustavo Mantuan, antes dele, na verdade, né, o Fagner jogando mais uma vez muito bem, fez o lançamento para o Adson, e o Adson fez gol e foi marcado impedimento, mas aí o VAR analisou e viu que não estava, né? Um garoto também que o Vitor Pereira tem investido na base aí e conseguiu marcar o quarto gol. E por último, sim, aí foi o gol do Gustavo Mantuan, né? Um jogador que temos muita esperança nele, né? E ele pôde entrar no lugar do Piton, porque o Piton estava com cãibra, também o Vitor Pereira falou sobre isso na entrevista, né? E ele teve essa oportunidade de estar estreando muito bem, né? Bom, uma das coisas que eu não vi em lugar nenhum, as pessoas comentando, que eu senti essa diferença muito grande no goleiro Cássio. O goleiro Cássio, quem lembra, né, recentemente ele veio sofrendo bastante críticas pela insegurança que ele estava demonstrando, a sua saída de bola também, né? Há muitas pessoas que achavam que agora seria a oportunidade do Vitor Pereira testar ali o Ivan, né, diante do seu ex-clube, né, que é a Ponte Preta, mas não ocorreu, não aconteceu isso, né? Porém, o Cássio realmente mudou a sua postura. Teve um lance ali muito interessante que ele saiu do gol com muita segurança e chutou para longe, dominou muitas das vezes a bola ali com os pés e conseguiu fazer aquela função que o Vitor Pereira gosta, né? Que é a questão do líbero.
Então esse foi os principais destaques do jogo. Então animou demais, tá motivando, motivou bastante. Estamos bastante confiantes para o próximo jogo contra o Palmeiras. Quinta-feira também esse próximo jogo que está por vir. Agora vamos falar um pouquinho da entrevista ali, no qual o Vitor Pereira ele comentou, né? O Corinthians não somente venceu, como convenceu. E a primeira pergunta foi em relação à mudança que ele fez, né? Da relação ao Gustavo Mosquito, em relação ao Juliano. Ele elogiou bastante o Juliano, falou que o Juliano é inteligente, ele é muito técnico, mas que ele conversou com o Juliano, que ele acredita que o Juliano tem mais técnica para jogar pelo meio e não pelas pontas. Então, para esse tipo de jogo, ele precisava de um jogador mais flexível em relação à ponta, por isso que ele escolheu ali o Gustavo Mosquito. Mas lembrando que ele deixou bem claro que ele tem uma preferência pelo Juliano e que o Juliano também vai ter a sua oportunidade tranquilamente, tá garantido ali no time, mas para esse jogo ele precisava muito do Gustavo Mosquito, né? Foi perguntado em relação à sua marca, né, que é a marcação alta, que é botar pressão, e ele conseguiu colocar isso. E ele falou alguns pontos muito interessantes, porque muitas vezes nós estamos assistindo de fora e nós queremos que o time coloque pressão nos 90 minutos. Ele falou que isso não é inteligente, isso não tem como fazer, né? Mas sim que o time precisa perceber a hora que tem que acelerar e a hora que tem que desacelerar também, porque nessa hora que desacelera é a hora que eles têm tempo para poder pensar, raciocinar, né? Mas que perdeu a bola tem que botar pressão. E ele sempre falou o seguinte: quem está com a bola, né? Ou quem está colocando pressão no campo do adversário faz com que o adversário canse mais. Então tantos comentaristas também perceberam isso. Nitidamente a Ponte Preta cansou bastante. Ficou ali, demonstrou que ficou muito mais cansado. Agora, por que ficou mais cansado que o time do Corinthians? Com certeza porque essa filosofia do Vitor Pereira em relação a colocar pressão já no campo do adversário ainda, para poder tomar a bola ali. O Corinthians tomou a bola diversas vezes e conseguiu fazer lances rápidos. Isso também foi muito bacana. Ele também comentou sobre o calor da torcida, que ele falou assim que é como se fosse num ambiente mágico, né? Olha a importância que tem da torcida, né? Hoje, lembrando que caiu o decreto, aliás, saiu o novo decreto, liberando tanto o uso em relação da máscara, não usar em lugares públicos, como também o total da população, da torcida, né? Total da torcida para estar ali. Então a massa corintiana estava em peso e ele sentiu esse calor. E ele falou assim que principalmente quando o time dava ali uma pequena queda, a torcida gritava mais para poder gerar mais energia. Então a importância aí da Fiel estar nesse ambiente também, né? Foi perguntado em relação ao Fagner, que é como se ele tivesse feito como um terceiro zagueiro na esquerda, né? Por que ele pensou nisso, né? E o Vitor Pereira deixou bem claro que ele não gosta de manter uma tática, né? Ele gosta de alterar essas questões táticas devido à situação do jogo, né? Então ele não é engessado por uma questão técnica, uma questão tática que ele começou o jogo ali. Então ele vai mudar, ele vai, de acordo conforme ele for sentindo a necessidade, ele vai estar alterando aí durante o jogo. E foi isso que ele fez com o Fagner, colocando o Fagner mais para o lado esquerdo, como o Lucas desculpa, o Gustavo. Não, Gustavo não. Daqui a pouco eu vou lembrar. Fugiu o nome do camarada aqui. Quem que entrou depois? O Mantuan. O Mantuan entrou no lugar do Lucas Piton. Então, quando o Mantuan entrou, ele falou assim que não havia mais aquela necessidade, aquela pressão no time. Então, ele pôs de colocar o Fagner mais à esquerda, porque ele falou que o Fagner tem muita qualidade e o Fagner pode jogar em qualquer dos lados também. Outra questão que foi perguntada para ele sobre a questão do Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes, tudo indica, já está acertado com o Corinthians, foi aprovado nos exames. Ele pode ser o novo centroavante do Corinthians, como você também já sabe, mas ele se reservou, ele não gosta de comentar sobre jogadores que não estão no time. Ele prefere que a conclusão dessa contratação, o jogador estando ali no time do Corinthians, aí sim ele vai começar a falar, né? Bom, ele também elogiou a questão do Mantuan, como eu falei, ele entrou no lugar do Piton, porque o Piton veio conversar com ele e disse que estava com câimbras, né? Também foi perguntado em relação ao William. O William não tem nem o que falar, né? Gente, como joga
como joga, ele joga muito fácil, né? E ali ele elogiou, que diz que ele é técnico, ele é rápido e ele é inteligente, é um jogador completo, né? Realmente fantástico, né? Bom, foi perguntado essa questão dessa preocupação, né? Porque teoricamente pegou um time mais fraco, mas sabemos que a Ponte Preta dá trabalho, mas está ali entre os últimos, né? Correndo o risco de ser rebaixado, e foi perguntado para ele em relação ao Palmeiras quinta-feira, se ele vai manter essa marcação alta, pegando um time com mais qualidade, né? E ele falou assim que não se muda uma identidade de uma equipe por causa de uma outra equipe, né? Esse DNA que ele está criando no Corinthians, né? Esse DNA inédito, né? De estar marcando em cima, goleando e tudo mais, ele disse que não pode mudar de acordo com o adversário, né? Que ele sabe que existem momentos que o adversário coloca uma pressão e o time acaba recuando em alguns momentos, mas que ele vai evitar o máximo possível, que ele quer um time como jogou hoje, com coragem à frente e tendo resultado. Então tudo indica que ele não vai recuar, né? Ele não vai entrar com um time covarde, vai ser um jogaço, né? Um jogaço ali contra o Palmeiras. E aí ele falou sobre essa importância de perceber o momento, como eu já falei, de acelerar o jogo. O jogador precisa entender isso, qual o momento, e também o momento de desacelerar também. Foi comentado, como eu falei no começo, sobre o Duqueiroz, sobre a saída dele, e ele falou algo interessante. Ele falou assim, olha, por questão de ser muito jovem, perguntou se ele vai ter uma prosa, né? Ele falou, não, já conversei inclusive com o Duqueiroz, tá tudo certo, mas eu expliquei para ele que, como é jovem, né, ele tem muita energia, então ele poderia entrar com muita força, e era um risco que ele não poderia correr. Se fosse um jogador com mais experiência, mais idade, ele entende que o jogador ia tirar o pé, ia tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas por se tratar de um jogador novo, como o Duqueiroz, poderia ocorrer esse risco, né? Então ele resolveu tirar logo de cara ali, né? Bom, e por último aqui, foi perguntado em relação aos jogadores, né? Que ele conhecia alguns jogadores que ele jogou contra em outros times, mas que ele não conhecia o restante do elenco. E se nessa segunda semana ele teve essa possibilidade, né? E ele falou que não é doutorado ainda nos jogadores, ele acredita que tem que estudar muito mais. A estratégia que eu achei muito bacana ele chega no time, ele analisa o time, ele observa os jogadores, e aí sim ele vai vendo o potencial de cada jogador e no que esse jogador, ou qual posição que ele vai sentir mais à vontade. Então ele confia no potencial dos outros jogadores também, inclusive jogadores da base, por isso que ele trouxe. E como vão ser jogos excessivos, ele precisa de todos esses jogadores, né? Enfim, então foi um jogo assim inesquecível, motivador, nos animou bastante e criou uma expectativa muito grande, né, para o jogo de quinta-feira. Esperamos que seja um espetáculo também, que o Corinthians vá para cima e o mais importante, que também consiga essa vitória. E aí, o que você achou? Concorda também com essa análise? Do que você mais gostou? Comenta aí e se inscreva no canal e seja bem-vindo. Tchau, tchau!